Olá, prezados alunos. A aula de hoje, de Educação Ambiental, eu trouxe um convidado muito especial, professor Carlos Henrique de Freitas, para falar para a gente sobre animais de extinção. Professor Carlos Henrique, faça para a gente um raio-x do que é a questão dos animais de extinção. Olá, tudo bem? Vamos falar então de um tema muito importante, do qual, de forma indireta, depende a nossa sobrevivência, que são os animais em extinção. Lembrando que nós temos uma biodiversidade muito grande no Brasil, que é essa riqueza de vida, né? E que essa biodiversidade está interligada como os fios de uma teia de aranha. Os animais e plantas dependem um dos outros, e os homens indiretamente dependem desses animais e dessas plantas. E há, infelizmente, muitos animais ameaçados de extinção no Brasil e no mundo. Hoje, nós temos cerca de 10 a 15% da nossa fauna, que é riquíssima, das maiores do mundo, ameaçada de extinção. O que é essa ameaça? Os animais, presta atenção, os animais estão lá na natureza, eles têm o lugar onde eles vivem. Por exemplo, o lobo-guará. O lobo-guará vive no Cerrado de Minas, Goiás, Mato Grosso, Bahia, enfim, numa área, né, de grande extensão. Se essa área, devido à pecuária, à agricultura que o homem está fazendo para poder se alimentar, para poder viver, e passando estradas, cidades nesses locais, ela diminui essa área, ok? E aí o animal começa a ficar ameaçado, porque com a entrada do homem no ambiente também começa a haver caça, atropelamentos, queimadas que afugentam os animais, e isso vai causar ameaça. Aí a ameaça, ela vai sendo crescente, né? Porque o problema tende a aumentar. E aí os pesquisadores, eles ficam contando os animais. Quantos indivíduos tem? Fazem amostras, né? Vão lá na natureza e contam. Se as populações estão diminuindo e chega num nível que a gente tem uma diminuição de 10 a 20% da população, o animal ele passa a ser chamado de vulnerável à extinção, vulnerable em inglês. Quer dizer o seguinte, que teve uma redução de 20% do habitat dele, do local onde ele vive, a população teve uma redução de 20% e já existem algumas ameaças. É o exemplo do lobo-guará, né? O lobo-guará, o cerrado, você sabe, tem muita estrada, muito fogo, né? Tem gente aí que caça o lobo-guará, mata o lobo-guará por causa dele atacar as galinhas, porque as cidades, as fazendas, elas entraram no ambiente do lobo que estava lá muito antes, tá? Então, ele acaba sofrendo ameaças e as populações naturais de lobo-guará estão desaparecendo. Se nada for feito nos próximos 10 anos, pode ser que o lobo-guará mude. Felizmente tem sido feito. Temos trabalhos muito importantes, inclusive em Araxá, das empresas que têm investido na conservação do lobo-guará. Mas se nada for feito por uma espécie, ela vai ficar em perigo de extinção, que a gente chama de endangered. O que seria endangered? É quando a espécie agora tem uma redução de 50% da sua população, da sua área de ocorrência, e se nada for feito, as ameaças são maiores, né? Há uma destruição maior do ambiente, atropelamentos, uma série de ocorrências, ela pode passar a ser uma espécie criticamente ameaçada. No caso, nós temos o mico-leão. O mico-leão vive numa área muito pequenininha lá no Rio de Janeiro. E essa área é Mata Atlântica, tem sido destruída e os micos-leões têm diminuído. A população de mico-leões, há um tempo atrás, chegou a menos de 2.000. Felizmente, vários trabalhos foram feitos e essa população subiu, ela está em 4.000, mas 4.000 é muito pouco, porque pode, mesmo numa população de 4.000, se houver alguma devastação, algum evento como uma mudança climática muito drástica, essa população pode se reduzir, então ele continua em perigo. E nós temos as espécies que estão criticamente em perigo, que é critically endangered em inglês. É quando a população teve uma redução de 75%, tá? Ou o ambiente dele teve uma redução por desmatamento, por uma série de ameaças, e pode acontecer dessa espécie vir a desaparecer, né, nos próximos 10 anos se nada foi feito. Então é a última categoria antes da extinção, tá? Então, por exemplo, poderíamos citar aqui o urubu-rei, né, que é um animal que ocorre aí no Cerrado, que é um animal muito raro.
que tem uma alimentação, né, muito restrita, é um animal tímido, e acaba acontecendo aí de ter muito urubu, porque o homem tem jogado muito lixo na natureza, e o urubu se adaptou muito bem ao ambiente humano. A gente chama de sinantrópico. Então, o urubu-rei, que é um animal que a gente vê um ou outro aqui na região de Araxá, a cada 5 anos a gente vê um aí ou outro solto aí na natureza. Então, é um animal que a gente poderia considerar criticamente em perigo. Considerar que essas ameaças a gente pode fazer uma lista municipal, tá? Então depende de cada lista. A gente tem listas, desde listas municipais, alguns dos municípios fazem, listas estaduais até listas federais ou internacionais, ok? E aí, então, o urubu-rei poderia entrar aqui para Araxá como uma espécie criticamente em perigo. Muito raro de ver ele aqui. E existem outros. O tamanduá-bandeira é importante, ele é vulnerável e é um símbolo do nosso cerrado. Tem várias ameaças ao tamanduá-bandeira. Cuidado com jogar cigarro pela janela do carro ou ficar brincando de fazer fogo, porque aquela bandeira que é o rabão dele, grandão, pode queimar com facilidade e o animal acabar morrendo, tá? Então, a queimada, a devastação é muito perigosa para o tamanduá-bandeira. E é um animal importantíssimo. Além de ser símbolo do nosso cerrado, atrair turistas do mundo todo, ele come muitas formigas e cupins que podem atacar as plantações. Então, vamos estudar esses animais ameaçados de extinção. Vamos preservar, que é importante para a nossa sobrevivência. Preservar é manter a vida. Bons estudos. Obrigado.